extraordinário para fazer no nosso reino. Eu sei que Deus vai manifestar a sua graça, o seu poder, esta noite, aqui nesta casa de oração. Queria apresentar os irmãos esta noite, os irmãos que estão conosco, nos visitando. Queria que se colocasse de pé o seu Nazaré, que está nos visitando. Seu Nazaré, faça assim com a sua mão, né? O seu Nazaré está nos visitando aqui essa noite, usando a graça de estar aqui para cultuarmos o Senhor esta noite. Seu Nazaré é meu vizinho ali, né? E ele está aqui hoje para adorar o nome de Deus. O que diremos a ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Esta igreja ama você. Se sinta à vontade, seu Nazaré. Você está na casa do Pai. Está conosco também nessa noite, diácono, irmão Alan. Se coloque de pé. Diácono José, se coloque de pé. Sua esposa. Presbítero Leonardo e a sua esposa está conosco aqui. E o irmão Damião está aqui, né? Vieram ali de Curupim da igreja Assembleia de Deus Missão, vieram aqui para junto nós adorarmos o nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos nossos irmãos que nós estamos muito felizes com a presença de vocês, tá? Estou muito feliz, conheço já o Alan, conheço o irmão Diácono José, já conhecemos e são grandes homens de Deus. Eu sei que Deus trouxe vocês aqui essa noite porque Deus quer manifestar a graça dele através da vida de vocês aqui neste lugar. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós nos sentimos felizes, grandemente. É um prazer, é uma honra receber vocês aqui esta noite. O que diremos a ele, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Esta igreja ama vocês. Deus abençoe, se sinta à vontade, como se vocês estivessem lá na igreja qual vocês congregam. Vocês estão também nessa noite na casa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero aqui devolver a oportunidade a quem é de direito para dar continuidade ao trabalho dessa noite. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A pastora Lidiane está com a oportunidade com um louvor.
Aleluia, Jesus. Presbítero Leonardo está com a oportunidade nesta noite, logo após o diácono José. Eu salvo a igreja do Pai do Senhor Jesus. Dizer que é um privilégio estar aqui nesta noite para, junto com os irmãos, adorarmos ao nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda louvor e toda adoração. E louvar o Senhor nesta noite, nós possamos meditar na letra desse louvor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade ardente hoje, não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Promete com teu manto de amor. O combate em si, descanso lhe dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Seguimos sua ordem, lutaram na frente para o rei, e forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço
Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos felizes de estar aqui conhecendo mais um rebanho que se prepara para morar no reino do céu na glória. Pastor aqui, acho que eu lembro dele é do pastor Deus, né? É, do pastor Deus? Para o grupo. Pastor Deus, isso é a lembrança. Aleluia, glórias a Deus. Pois é, a gente mora tão perto e eu nunca tinha vindo aqui no tempo da praia. Mas hoje estou aqui conhecendo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Cheguei um pouco atrasado, mas estamos dispostos a continuar até às 10 horas da noite. Amém? Ele não errou, livramento, nem filho do
Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Motivo de muita alegria, né? Nós estamos aqui, né, conhecendo mais uma grande, né, igreja do Senhor, né? Que cada lugar que a gente vai, a gente fica muito alegre, né? Que hoje a gente, cada lugar que a gente chega, né? A gente conhece novos irmãos, né? E a gente sabendo que as bênçãos de Deus não param. Cada vez é só multiplicando cada vez mais, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o teu pobre pecado. Purifica minha sede com seu sangue vertido. Me ajude a ser fiel, eu quero entrar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica minhas mãos, com seu sangue vertido. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer.
Pai de Jesus, glória a Deus. Já convido aqui o diácono Alan e o pastor Walter para estar introduzindo o pregador desta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar sobre os nossos Glória a pés. Deus, aleluia. Vamos estar orando, apresentando o homem de Deus esta noite. Diácono Alan, esse jovem pregador da palavra de Deus. Onde Deus tem levado ele, Deus tem usado ele de uma maneira poderosa, sobrenatural, grandiosa. E nós temos visto. Vamos orar esta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, louvar e exaltar o teu nome. Pai, obrigado por tudo aquilo que aconteceste até este momento, neste culto, Senhor. Mas, Senhor, esta noite ainda, Senhor, há uma palavra, Senhor, para os nossos corações. Eu sei que o Senhor tem um maná do céu, Senhor, esta noite, direto para nossos corações, para as nossas vidas, Senhor. Pai, usa o teu servo, diácono Alan, pregador da tua palavra, mais uma vez esta noite. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade, aquilo que o teu Espírito Santo colocou no coração do teu servo, Senhor. Pai, seja com ele, Senhor, assim como o Senhor tem sido, aonde ele tem passado, Senhor. Usa ele, Pai, de maneira grandiosa. Espírito Santo, usa a boca do teu servo, Senhor, para falar com a tua igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite de estar na casa do Senhor, de se reunir para agradecer e exaltar esse Deus que é digno da nossa adoração. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui na Assembleia, na cidade povoada, chama povoada. Vai? Louvado seja Deus. Eu estive aqui da outra vez no colégio, né? O movimento incendeia. A pastora até trabalha lá, eu trabalha ainda. Glória a Deus. E agora estamos aqui na casa do Senhor para adorar esse Deus, né, irmãos? Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Sirlene, que me fez o convite, através da sua irmã, né? Ficava mandando os vídeos, postando e ela veio. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Val, né? A gente se conheceu ali do pastor Blitz, no período que a gente esteve junto com ele. E é sempre uma honra poder rever os irmãos. Queridos, eu quero pedir para que você, por favor, abra a tua Bíblia juntamente comigo em João, capítulo 4, louvado seja Deus. João, capítulo de número 4, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 4, no versículo 20. João 4, 20. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vamos ler também o versículo 23. Toda a igreja lê juntamente comigo. Mas vem agora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adorar, porque são esses que o Pai procura para o adorar. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão aqui felizes
em estar na casa do Senhor Jesus. Deixa eu ver quantos estão contentes de estar na presença do Senhor. Meus irmãos, nós estamos na casa do Senhor e o intuito de nós virmos à casa do Senhor é darmos o nosso culto racional, a nossa adoração, o teu melhor glória a Deus, o teu melhor aleluia. A palavra coração, irmãos, no hebraico significa kavanah. Kavanah significa a intenção do teu coração. Às vezes você pode não ter uma voz bonita, às vezes você pode não pregar como algum outro irmão prega assim bem elaborado, mas Jesus não olha para os talentos, Jesus olha para a intenção do teu coração. Então, se você veio aqui para dar o teu melhor para Jesus, creia que Ele está recebendo a tua adoração. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, vai nos relatar a história da mulher samaritana. Sabemos que a adoração a Deus, existem várias formas de adorar a Deus, Sabemos que quando entramos na casa do Senhor, a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, no versículo 1, para darmos o nosso culto racional, que é o nosso glória a Deus, o nosso aleluia. Mas a adoração não é somente voltada ao culto, à liturgia do culto. Quando se fala de adoração, precisamos entender que adorar a Deus vai muito além de nós entrarmos na igreja, abrirmos a nossa boca e darmos glória a Deus e aleluia. Porque nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia diz nos Salmos para guardarmos ela no nosso coração. Então, quando nós entendermos que a adoração não é somente abrir a nossa boca para adorar, nós entendemos também que a adoração nós podemos fazê-la quando nós limpamos a casa do Senhor, quando nós convidamos outra pessoa para estar na casa do Senhor. Nós entendemos que adoramos a Deus quando somos fiéis ao Senhor. Nós entendemos que adoramos a Deus quando mergulhamos na oração, na palavra, no jejum. Nós entendemos que também adorar a Deus é na forma qual nós nos vestimos, porque a Bíblia nos ensina sobre a modéstia, sobre o pudor. Então entendemos que a adoração não é voltada somente para a glória a Deus e para o aleluia. A adoração vai muito além disso. Há várias formas de nós adorarmos ao Deus que nós servimos. E nós temos exemplos bíblicos nisso. Quando olhamos para Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 4 nos mostra a história de Abel. O texto mostra que Abel dá a melhor oferta que ele tinha, o melhor sacrifício que ele tinha diante de Deus. Nós olhamos também para Abraão. Abraão deu uma adoração em forma de obediência quando recebe uma orientação de Deus para que fosse aquele monte e sacrificasse o seu filho. Abraão não entendeu o que estava acontecendo, mas ele adorou a Deus em obediência. Sabemos também que Davi pecou diante de Deus, e no Salmo 151 a adoração de Davi foi com o coração aquebrantado, um coração sincero, um coração contrito, uma adoração verdadeira de dentro para fora. Nós olhamos para a palavra do Senhor e vamos entender, irmãos, lá em 1 Reis, no capítulo 18, que quando o profeta Elias vai adorar o Senhor, naquele tempo existiam 4 formas de se ofertar alguma coisa diante de Deus. Você poderia ofertar a Deus com um cordeiro, você poderia ofertar a Deus com um bezerro, você poderia ofertar a Deus com uma pombinha, ou você ofertaria a Deus com farinha. Nós olhamos para isso e percebemos que Deus deu várias maneiras, várias formas das pessoas adorarem a Deus. Quando olhamos para isso, podemos entender que às vezes alguém olhava para o cenário e dizia: Deus, eu não tenho condições de te entregar um bezerro. Nós olhamos e podemos ver Deus falar: tudo bem, você pode me entregar um cordeiro. Deus, eu não tenho condições
condições de te entregar um cordeiro. Deus olhava e dizia: tudo bem, você pode me dar uma pombinha. Nós olhamos e vemos pessoas, às vezes, poderiam dizer: Deus, não tenho dinheiro para te dar uma pombinha. Aí Deus fala: então tira a farinha de dentro da tua casa e coloca sobre o meu altar. Perceba que Deus deu várias formas das pessoas adorarem a Deus, deu várias formas das pessoas colocarem algo diante do altar, várias formas das pessoas adorarem a Deus. Nós olhamos para isso e podemos entender, irmãos, que Elias deu a oferta que estava ao seu alcance. O contexto da história nos mostra que era necessário ali um desafio em que os profetas de Baal, os profetas de Ásera, eles iriam ter que fazer uma oferta diante de Deus, e o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Elias oferta diante de Deus aquele desejo. Nós olhamos para esse culto e a mensagem agora eu trouxe a respeito de adoração. Elias oferta a Deus o que estava dentro da sua possibilidade. Às vezes nós olhamos para o contexto da liturgia do culto e vemos algumas pessoas que no decorrer do culto, às vezes quando sente a presença de Deus, até mesmo sapateia, pula, Outras pessoas já são mais quietinhas. Não significa que ela não está adorando a Deus. Entenda o que eu estou querendo dizer. Elias fez o que estava ao seu alcance, o que estava na sua possibilidade, que era um desejo. Talvez ao terminar do culto você pode ver alguém que chora na presença. Às vezes você vê alguém que sapateia e você pode até se perguntar: Deus, eu não consigo adorar a Deus como esse irmão, como essa irmã está adorando. Tudo bem, Deus não está querendo que você adore a Ele da maneira com que o irmão está adorando. Deus quer que você dê a Ele aquilo que está dentro das suas possibilidades. Às vezes você pode não dar conta de entregar o cordeiro, o bezerro que o pastor Valdo dá diante de Deus. Mas quem disse que Deus quer que você dê o mesmo bezerro que o pastor Valdo dá diante de Deus? Deus quer que você dê, irmão, aquilo que está dentro da tua possibilidade. Se você não consegue dar um bezerro diante de Deus, por que tu não diminui para uma pombinha, para uma farinha e entrega alguma coisa diante do altar do Senhor nesta noite? Às vezes você entrou aqui querendo ouvir uma palavra, meu irmão, voltada só para os jovens, mas não. Deus nesta noite fala com você também. Às vezes você entrou aqui acanhado, mas eu convido você a entrar neste culto, nesta adoração, levantando as tuas mãos e dando a tua melhor adoração ao Senhor. Nós olhamos para o contexto dessa história, irmãos, da mulher samaritana, e podemos entender, irmãos, que naquele tempo a mulher samaritana estava no contexto de uma história aonde o povo judeu, eles tinham uma inimizade com o povo de Samaria. A história nos mostra que quando a Síria invade a cidade de Samaria, foi feita uma divisão. As pessoas de Samaria já não eram mais junto do povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu entendeu que quando Síria invadiu Samaria, eles entenderam que por uma cultura diferente entrar naquela terra, por umas religiões diferentes entrar naquele povo, eles entenderam que o povo já não estava mais adorando a Deus e resolveram fazer um afastamento, uma inimizade, ou seja, houve uma ruptura de amizade, e ali eles viraram inimigo. Então quando Jesus Cristo começa a falar com a mulher samaritana, Jesus de início já quebra um paradigma, Jesus de início já quebra uma religiosidade que havia sobre aquela nação, sobre aquele povo. Jesus, quando começa a falar com a mulher samaritana, Jesus quebra totalmente aquele paradigma. Jesus de início, irmãos, ele quebra todo o conceito cultural que havia sobre aquele tempo. Jesus, só de conversar com aquela mulher, Jesus já faz isso, irmãos. O contexto da história nos mostra que Jesus vai a um poço. Esse poço, Jesus senta à beira dele, Jesus vai ali e fica sentado. Ele enxerga uma mulher samaritana que estava vindo buscar água naquele poço. A Bíblia mostra que os discípulos tinham ido à cidade buscar alimento. O texto nos mostra que Jesus começa a falar com aquela mulher. Jesus diz a ela para dar um pouco de
de água. O texto nos mostra, irmãos, que aquela mulher pergunta para Jesus: mas como é que eu vou te dar água? Você só de falar comigo, nem poderia estar falando comigo, você só de falar comigo já está fazendo algo que é contrário à cultura judaica. Só que Jesus, ao quebrar aquele paradigma, irmãos, Jesus fala para ela: mulher, se você soubesse com quem você estava falando. Jesus fala para ela, irmão, se ela somente soubesse com quem ela estava falando. Jesus mostra para ela que aquele paradigma estava sendo quebrado. A mulher samaritana não estava entendendo. Ele pergunta para ela se ela poderia dar um pouco de água. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquela mulher olha para ele. O texto nos mostra, irmãos, que ele pede um pouco de água para ela. E ela, contrariada com o que estava acontecendo. Mas é tão interessante que o texto nos mostra, no decorrer da história, que Jesus olha para ela e fala que ele tinha uma água e que se ela bebesse daquela água, ela jamais voltaria a ter sede. Observa que a história nos mostra, irmãos, que aquela mulher vivia uma vida depravada. A Bíblia mostra, irmãos, que quando Jesus diz para ela que se ele desse dessa água, ela jamais voltaria a ter sede, a Bíblia mostra que ela estava sedente daquela água. Por quê? Porque a história mostra, irmãos, que ela pergunta: aonde é que está essa água? Que eu preciso, eu não quero mais ter, precisar estar tendo que voltar. Jesus faz uma liturgia, um exemplo, uma parábola, podemos dizer assim. Aquela mulher, irmãos, pelo que nós olhamos pela história, era uma mulher que tinha uma vida sofrida, porque Jesus, quando pergunta para ela, quando Jesus quer diz para ela: vai buscar seu marido, ela disse que não tinha. Aí Jesus fala: diz-te bem, porque você já teve 5. Ou seja, era uma mulher que tinha uma vida sofrida, era uma mulher que tinha uma vida depravada, irmãos, era uma mulher que vivia de uma vida, até mesmo podemos se dizer, de depressão, de ansiedade. Era uma mulher que tinha uma vida sofrida. Nós olhamos para a história, irmãos, podemos entender que provavelmente esta mulher também era uma mulher que era humilhada pela própria sociedade dela. Por quê? Porque a história mesmo, na palavra nos mostra a história de uma outra mulher que pecou, que traiu seu marido e só não morreu porque Jesus olhou para ele e disse: se alguém tem pecado, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, aquela mulher, podemos dizer que era ridicularizada pela sociedade. Era uma mulher que tinha uma vida sofrida. Mas Jesus, quando oferece a água para ela, Jesus não estava falando da água do poço. Porque quando ela diz para ela, quando ela diz para Jesus que era necessário, irmãos, ter ali um balde, podemos dizer assim, para pegar essa água, é porque o poço naquela época, irmãos, para pegar a água, era necessário cavar um poço muito fundo, porque as terras naquele tempo não era fácil criar água. Então os poços que eram feitos eram poços muito fundos. Então quando Jesus fala com aquela mulher estava falando, irmãos, de uma água material, mas Jesus falava de uma água espiritual. E aquela mulher, irmãos, por ter uma vida sofrida, podemos entender, irmãos, que quando Jesus faz essa liturgia, Jesus, ele estava falando da água da vida e ela falando da água do poço. Mas o poço, por ele ser muito profundo, era necessário ter um balde para pegar a água lá no fundo. E aquela mulher, irmãos, por ter uma vida sofrida, por ter uma vida de pecado, de adultério, todas as vezes que ela sentia sede, ela ia lá onde? Na mesma fonte, no mesmo poço, né? Era uma mulher que tinha uma vida sofrida. Ela ainda não tinha conhecido Jesus Cristo. Jesus oferece aquela água para ela, da água da vida. O poço a qual ela ia buscar todas as vezes que sentia sede é a mesma coisa do pecado. Nós, jovens, temos um grande defeito, irmãos, que não entendemos que o pecado é como se fosse uma lama movediça. Todas as vezes que nós vamos lá, a lama movediça, para quem não sabe, toda vez que você vai pisando e andando, você cada vez mais vai afundando. Da mesma forma é o pecado. Quanto mais você pratica, mais você vai se afundando, vai afundando, vai afundando.
por ter uma vida depravada, por ter uma vida aonde ela não se sentia valorizada, ela procurava algo para se completar do lado de dentro, porque o nosso corpo ele é feito 70% de água, então nós precisamos hidratar do lado de dentro. Aquela mulher procurava algo que matasse a sua sede, por isso ela já tinha vindo de vários casamentos. O primeiro casamento não deu certo, ela foi para o segundo. O segundo não deu certo, ela foi para o terceiro. O terceiro não deu certo, ela foi para o quarto. O quarto não deu certo, ela foi para o quinto. Ou seja, ela foi se aprofundando. Cada vez que ela sentia sede, ela voltava no poço. Cada vez que ela sentia vontade, ela ia lá de novo. Às vezes, nós podemos entender que até mesmo ela não teria vontade, mas por ser necessário dela querer plantar, corrigir, ocupar o espaço que faltava dentro do seu coração, ela voltava sempre naquele mesmo poço, na mesma fonte, mas porque ela ainda não tinha conhecido a água da vida. Nós olhamos para esse contexto, entendemos que Jesus não estava falando do poço material, mas do poço que jorra a água da vida. Ela não tinha entendido o contexto do que Jesus estava falando ali. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus oferece dessa água, e todas as vezes que ela tinha sede, como eu falei, ela voltava no poço. Da mesma maneira, este exemplo, esta parábola que eu estou fazendo aqui para você entender, é a respeito do pecado. Nós olhamos para isso e vemos que todas as vezes que ela sentia sede, ela voltava na mesma fonte, ela voltava no mesmo pecado. Não era completado o que ela sentia dentro do seu coração. Ela procurava no homem para completar o que faltava dentro dela. Por isso, quando ela sentia sede, ela voltava no mesmo lugar, no mesmo pecado. Assim, muitas das vezes somos nós. Nós, quando não conhecemos a Cristo, nós praticamos o mesmo pecado, as mesmas coisas, e a mesma tristeza que era antes volta novamente. Por quê? Porque é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea. Ela não estava entendendo do que Jesus estava falando. Aquela mulher samaritana, ela tinha um entendimento sobre a história, sobre a palavra. Por quê? Porque quando ela começa a conversar com Jesus, a Bíblia nos mostra que ela fala para Jesus: o local de adoração é em Judá, é em Jerusalém. Aquela mulher entendia que a história mostrava que a liturgia do culto somente era ali. Só que, como eu falei no início, Jesus foi lá para quebrar esse paradigma. Jesus foi lá para mostrar para ela que qualquer pessoa que vivia no pecado, qualquer pessoa que vivia uma vida escravizada, uma vida de tristeza, uma vida de depressão, de ansiedade, poderia conhecer Jesus, poderia experimentar desta água. Jesus mostra para ela que o local de adoração não era em Jerusalém, não era em Judá. O local de adoração, irmãos, é em qualquer lugar, porque Jesus estava mostrando para ela que não era o local que fazia um verdadeiro adorador, mas é quem se posicionava como um verdadeiro adorador. Jesus mostra para ela isso, irmãos. Jesus entra naquele lugar e quebra esse paradigma. A mulher samaritana pergunta para Jesus aonde estava desta água, e eu falo para você nesta noite: não é lá em Gurupi, não é aqui na igreja, é eu e você que somos o templo e morada do Espírito. Jesus naquele tempo descia fora para falar com as pessoas. Por quê? Jesus, quando olhamos para o contexto, entendemos que a Bíblia nos mostra que a Trindade é o mesmo, é a mesma pessoa. Então, Jesus estava no início, na criação do mundo. Jesus, quando descia na terra, no nome de Deus, né? Deus, quando descia na terra, Deus descia na terra para falar com Adão. Mas chega um tempo que, por conta do pecado, houve uma ruptura, e Jesus vem à terra para trazer de volta o povo para Deus. Nós entendemos então que Jesus descia na terra, Deus descia na terra, o Espírito descia na terra para falar com o povo, para encher o povo, para fazer com que as pessoas conhecessem Deus. Mas Jesus, quando vem à terra, Jesus não só quebra aquele paradigma, mas ele veio com a intenção de alinhar o povo com o céu novamente, para dar às pessoas a oportunidade de conhecer a Cristo novamente. Quando
quando Jesus veio à terra com esta missão de fazer as pessoas conhecer a Cristo novamente, Jesus também trouxe consigo a missão de levantar pessoas para dar continuidade à missão. Jesus levanta 12 discípulos. Estes discípulos deram continuidade à missão. A Bíblia nos mostra em Lucas 24 que Jesus dá a orientação para que eles ficassem em Jerusalém e só saíssem de lá quando fossem revestidos de poder. O que eles ficaram fazendo lá? Adorando a Deus. O texto nos mostra em Atos 2 que eles foram revestidos do Espírito Santo, mas agora o Espírito que descia fora para fazer a pessoa se encher dentro, já não descia mais fora para encher dentro. O Espírito Santo que desceu em Atos 2, ele desceu dentro, encheu dentro e transbordou de dentro para fora. Esse mesmo Espírito que desceu naquele tempo é o mesmo Espírito que está aqui, está em você e te enche de presença, de glória, te sustenta, te fortalece, meu irmão. Aquela mulher samaritana não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma vida transformada. Quem experimenta das boas nova vontade de Jesus não consegue mais viver sem esta presença. Às vezes até se afasta, mas ele sabe onde é o lugar certo, de onde eles têm que estar. Às vezes até distancia dos caminhos do Senhor, mas o seu coração arde, porque ele sabe que não era ali o lugar que ele tem que estar. Às vezes você entrou aqui precisando de um sustento da parte de Deus, de uma provisão da parte de Deus, de uma resposta de oração, de um renovo da parte do Senhor, de uma provisão na tua casa, de uma libertação no meio da tua família, às vezes de uma libertação até em você mesmo. Aquela mulher samaritana não estava entendendo que o local de adoração não era em Jerusalém, era quem se posicionava como adorador. Não é lá na Catedral da Madureira que é os locais de adorador, é onde tem o verdadeiro adorador de Jesus Cristo.
que Daniel era um jovem que tinha conhecimento. Por quê? Porque Nabucodonosor, quando foi escolher os jovens para ser levado, o texto mostra, irmãos, que ele queria jovens sábios, jovens entendidos, jovens que não houvesse defeito. Ou seja, Daniel era um jovem estudado, Daniel era um jovem que entendia de lei, Daniel era um jovem que buscava a Deus, buscava conhecimento. Então Daniel não se contaminou porque ele tinha um título de cristão, mas porque o seu coração estava cheio da palavra de Deus. Então você precisa entender nesta noite, jovem, que não é você estar na igreja que te faz ficar firme com Jesus. Não é você estar na igreja, levantar as tuas mãos, adorar a Jesus que te faz ficar firme. É a palavra de Deus, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, jovem. Você precisa entender que você buscar a Deus vai muito além do superficial, vai muito além de você só estar dentro da igreja. Como eu falei, a adoração não está voltada só ao culto, está voltada à nossa vida. Nós adoramos a Deus de todas as formas. Você adora a Deus no teu falar, você adora a Deus no teu vestir, você adora a Deus no teu testemunho, você adora a Deus com a tua conduta. Houve uma frase que eu ouvi semana passada e eu guardei comigo. A frase dizia assim, o meu colega falou comigo: Alan, se você ficasse sem voz, a tua conduta ainda adoraria ao Senhor. Eu guardei essa frase comigo, irmãos. Por quê? Porque eu entendi que não é o que eu falo, é o que eu vivo. Então, Jesus não chamou eu e você para vivermos uma vida aqui só na igreja. A nossa adoração precisa também ser lá fora. Aquela mulher samaritana estava pensando que era só em Jerusalém a adoração, mas não é só em Jerusalém, é aonde há uma pessoa que se posiciona como adorador. Não é só na igreja, mas se você está na tua escola e você é um crente, um jovem fiel, poderoso na presença do Pai, você é referência. As pessoas vão olhar para você e não ver você, mas ver Cristo na tua vida. Porque quem é luz brilha, quem é luz brilha, quem é luz brilha. Meu irmão, não precisa você falar que é cristão. Ah, irmão, eu preciso sair dizendo que eu sou cristão? Não, porque quem é luz não fala. A luz brilha, irmãos. O sal, quando está escrito lá que nós somos sal da terra e luz do mundo, o sal fala, o sal dá sabor. Então, se eu dou sabor na terra, se eu sou luz e brilho na terra, eu não preciso dizer quem eu sou. Só meu testemunho, a minha conduta, o meu ser em Cristo Jesus já mostra Cristo na minha vida. Porque quem é o Espírito Santo está nele. Aquele Espírito que desce fora, não desce mais fora, desce dentro, transborda de dentro, enche dentro para transbordar para fora. Jesus nos chamou para ser luz e sal da terra. Eu e você somos futuro, geração de Cristo. Eu e você somos futuro da igreja. Eu e você somos os futuros pastores. Talvez daqui a um tempo já não seja mais o Valdo, o pastor que estará aqui, mas Jesus Cristo conta comigo, conta com você para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. Deus nos chamou, meu irmão, eu e você, para sermos aqui já capacitados, porque Ele nos capacita. A história nos mostra isso, mas lá de Jeremias, quando Deus chama ele, Jeremias olha para ele e diz que não sabia falar. Só que Jesus olha para ele e falou: vou eu colocar as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Jesus só está procurando alguém que se posiciona. Jesus só está procurando alguém que se coloca na prontidão de servo, de soldado fiel na presença do Pai. Moisés também disse que não sabia falar, mas Deus é quem coloca as palavras na boca. Deus só procura alguém que se posiciona como adorador, não só na igreja, mas fora da igreja. A mulher samaritana pensava que era só em Jerusalém que adorava a Deus, mas não. Jesus está falando para você nesta noite, aonde você está. Se você é verdadeiro adorador, Jesus Cristo estará com você. Se você é verdadeiro adorador, o Espírito Santo estará com você. E é Ele que direciona o que você fala, é Ele que direciona o que você prega, é Ele que direciona o que você ministra sobre as vidas das pessoas. Às vezes você pensa, porque não deu glória a Deus, porque a pessoa não chorou, porque a pessoa não rodopiou no mistério, Jesus não está operando. Não. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então, enquanto você faz o que Deus te chama
chamou para fazer, Jesus opera na vida dele e opera na tua. É Jesus quem nos sustenta, é Jesus quem nos dá, meu irmão, o pão de cada dia, porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que o justo vai viver pela fé. Então entenda nesta noite, quando você se posiciona na presença de Deus, Deus cuida dos mínimos detalhes na sua vida. Jesus só procura jovens que se posicionam na prontidão de soldado, de servo. Talvez você está aqui pensando em parar, em desistir. Às vezes você pensa que está perdendo o teu tempo porque vê os teus amiguinhos lá no mundo. Mas sabe o que eu fiz quando eu voltei para a presença de Deus? Porque eu também já me afastei. Sabe o que eu fiz? Eu me afastei de todos eles, mas não é porque eu era melhor, porque eu entendia que eu não podia estar naquela roda de escarnecedores. Porque quem é adorador, irmãos, entende que não é só em Jerusalém que tem que adorar, é fora da igreja também. Então saia daqui entendendo isso. Quando nós somos verdadeiros adoradores, não é só dentro da igreja, é fora da igreja também. Porque adorar aqui dentro é fácil, difícil é permanecermos fiéis lá fora. Porque aqui dentro nós estaremos sempre bem vestidinho, bem parecendo saudável de Jesus mesmo. Mas quando nós estamos lá fora, a maioria de nós não é do mesmo jeito que está dentro da igreja. Mas eu quero te dizer nesta noite, jovem, se você se posicionar como Jesus Cristo nos chamou para se posicionar, tenha uma certeza que as promessas que Ele faz a você, Ele é fiel para cumprir. Mas Jesus Cristo, Ele não cumpre com quem não está alinhado com a promessa. Tem um ditado que é muito dito, que quem tem promessa de Deus não morre. E isso é uma grande mentira, irmãos, porque só não morre quem está alinhado com a promessa. Se você vive uma vida no comodismo, no raso, no superficial, no pecado, não tem como Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas se você se posiciona em verdadeiro adorador, entendendo que não é só na igreja que é um local de adoração, pode ter certeza que aquilo que Ele te prometeu, Deus é fiel para cumprir a tua vida. Louvado seja Deus. Coloca sobre os teus pés em nome de Jesus. A mulher samaritana pensava que o local de adoração era só em Jerusalém, mas Jesus mostrou para ela que não. Jesus mostrou para ela que o local de adoração não era só lá, mas era quem se posicionava como verdadeiro adorador. Entenda isso nesta noite, jovem. Não é a igreja que te faz ser verdadeiro adorador, mas é você mesmo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Saia daqui se posicionando como tal. Saia daqui se posicionando como um verdadeiro adorador de Jesus. O texto que nós lemos diz que a hora vem e que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele procura tais que assim adorem. Deus não vai descer do seu trono de glória, pegar a tua mão, levantar ela lá no céu e falar para você: dá glória para mim que eu estou mandando. Não, Deus não vai descer aqui. Essa minha mão que eu falei que Deus não vai descer, pegar ela e mandar você dar glória, a mesma mão que Ele não desce, Ele procura, ou seja, Ele coloca ela assim, ó, sobre a terra, e procura tais que assim adoram. Então Jesus nesta noite procura você que é verdadeiro adorador. Jesus nesta noite procura você que se posiciona como tal. Não é o local que te faz verdadeiro adorador, mas é você que se posiciona como um adorador de Jesus Cristo. Eu quero louvar o Senhor com o hino antes de finalizar. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, põe a tua mão sobre o teu coração. Eu não estou com uma voz muito boa, não, irmãos, porque esse dia eu andei pregando muito e aí a voz foi embora. Mas eu vou adorar o Senhor assim mesmo. E você tem a plena liberdade de dar a tua adoração esta noite. Saia daqui entendendo, irmãos. Saia daqui entendendo, jovem, que Deus procura você. Deus conta com você. Você é o futuro da igreja do Senhor. Não adore só o superficial. Não adore só na liturgia do culto. Entenda que a adoração é mais do que só aqui na igreja. E que Deus conta com você para ser um adorador também lá fora, para influenciar aqueles que não conhecem a Cristo.
Deixe esse hino ministrar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem sentir a presença de Deus? Põe a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Medite na letra desse hino. Deixa o Espírito Santo falar com você. Enquanto tua glória, Jesus opera. Enquanto tua glória, Jesus se
porque grande tem sido a luta que eles têm enfrentado. Meu coração está entristecido. Eu choro, não é lágrimas, irmãos, de alegria, porque Deus contempla aquela oração que vocês têm feito por esta congregação. Mas Jesus diz assim, ó, o meu compromisso não é com o povo, é com a igreja. E este choro que Deus está derramando aqui nos meus lábios não é porque Ele não tem contemplado as orações dele, mas é porque tem pessoas que têm virado as costas para aquela vontade perfeita que está escrito lá na Bíblia, sabe? Mas Jesus Cristo renova as forças de vocês, porque Ele diz assim, ó, chamei vocês e não abro mão, clamei por vocês quando vocês ainda não serviam a mim, e eu chamei vocês e continuo chamando todos os dias. Sou eu que fortaleço, sou eu que capacito, sou eu que direciono, e estou dando armas espirituais para vocês direcionar esta obra, porque Jesus Cristo diz assim, ó, as forças do inferno não vão te prevalecer contra a igreja do Senhor, e eles fortalecem vocês, porque enquanto vocês racham, enquanto vocês pelejam, enquanto vocês choram, Jesus cuida do celeiro, Jesus cuida da obra, Jesus cuida de vocês, da saúde da serva dele, da saúde do seu servo, porque tem dias que vocês olham para a circunstância, pensam em desistir, pensam em parar, mas ele diz, eu fortaleço, eu dou sustentabilidade, eu dou direção, eu dou armas transparentes e espirituais para vocês. Recebe aí muito de glória, unção, graça, poder, autoridade, em nome de Jesus Cristo. Sejam renovados nesta noite pela presença metafísica, sobre-humana e transcendental do Espírito Santo. Enquanto a igreja agora, Deus está descendo aqui, enquanto a igreja está glorificando, Deus está renovando a liderança da igreja. Enquanto vocês estão adorando, Deus está quebrando cadeias aqui nesta noite. Enquanto vocês estão aí glorificando a Deus, Deus está visitando o pastor Walter ali, porque ele estava orando e Deus escutou a oração do servo. Olha Deus tocando nele, olha Deus chamando o vaso, olha Deus chamando o vaso, olha Deus chamando o vaso, olha Deus chamando o vaso. Para aparecer a onda financeira que depende da obra da Chai, ela manda a séria, comanda a massa, e demanda a bota raça. Deus nesta noite procura tais que assim se posiciona como verdadeiros adoradores de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Que você saia daqui entendendo isso. Se posicione como tal, não só aqui na igreja, mas fora da igreja. A mulher samaritana pensava que era só em Jerusalém o local de adoração. Jesus quebrou o paradigma e mostrou para ela: não é a igreja que faz adoradores, mas é quem se posicionava como tal. Saia daqui fazendo isso. Se posicione como tal. Se posicione na tua rua. Se posicione na tua escola. Se posicione na tua casa como um verdadeiro adorador. E tu vai ver o que Jesus vai fazendo através da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa antes de eu finalizar: não adore a Deus pelo que Ele faz, adore a Deus pelo que Ele é. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida do diácono Alan, que trouxe essa palavra abençoada, que falou tanto comigo quanto com a igreja. Deus recompense a vida dos irmãos que vieram acompanhando ele, que trouxe a palavra esta noite. O pastor Walter para dar os avisos e o término do culto. Aleluias, aleluias. Quem se posicionou aqui essa noite como verdadeiro adorador do Senhor esta noite? Quem entendeu, aleluia, que você tem que adorar a Deus na tua essência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Saímos daqui esta noite entendendo o propósito do verdadeiro adorador, aleluia. O propósito do verdadeiro
Aleluias. Que culto maravilhoso, irmão. Que presença extraordinária de Deus. Que presença sobrenatural de Deus neste lugar. Deus visitou esta casa mais uma vez esta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Deus abençoe. Diácono Alan, pregador da palavra de Deus. Que Deus possa continuar te usando, te abençoando poderosamente. Onde Deus colocar os teus pés, Deus é contigo, meu irmão. Deus vai te levantar nesta última hora como um dos jovens pregadores da palavra de Deus, não só aqui em Gurupi, mas no Brasil. Deus quer levantar pessoas compromissadas com o reino dele nesta última hora. E você tem um compromisso com o Senhor, com o reino de Deus. Deus te abençoe, abençoe tua vida, teu ministério. Deus continue te dando esta graça poderosa dele sobre a tua vida. Deus abençoe os irmãos que vieram com você. Estou muito feliz que Deus possa recompensar cada um de vocês grandemente. Eu não posso, esta igreja não pode, mas o Deus que nós servimos, Ele pode recompensar vocês de maneira grandiosa. Deus abençoe, meus amados. Muito obrigado. Estou muito honrado pela presença dos irmãos. Quero dizer a vocês, conte conosco lá também na congregação de vocês, tá? Conte conosco. Nós estamos aqui com as portas desta igreja abertas para a hora que vocês precisarem de nós. Nós estamos aqui também para servir como servos do reino de Deus. Conte sempre conosco, tá? Vamos estar aqui a hora que os irmãos também precisar da gente. Nós estamos prontos para servir o reino de Deus, tá? Deus abençoe a amada igreja que esteve aqui, todos vocês que vieram, os adolescentes que estão aqui nessa noite. E recompensa. Irmão Nazaré, Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Saiba que você é especial para Jesus. E Jesus ama muito o Senhor. Jesus tem cuidado do Senhor, tem cuidado da sua saúde. E eu tenho orado pelo Senhor, orado pelo seu Antônio. E Deus tem dado resposta das minhas orações para a vida de vocês, tá? Continue assim, venha adorar o Senhor, tá? Jesus ama você de uma forma especial. Meus amados, amanhã é domingo.